E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Eu tomo Gênesis 22, versos 16 e 17 para nossa meditação. Nós enfrentamos muitos gigantes na atualidade, lembrando que Israel foi um tipo perfeito da noiva, só que tudo lá neles era o natural e conosco tudo é igual no espiritual. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, disse Paulo, mas contra os principados, contra as potestades do ar, contra demônios. Haja visto que agora, no século XX, foram soltos 200 milhões de demônios. Claro, em Israel é no natural, em nós é no espiritual. Esses 200 milhões de demônios que estavam presos no rio Eufrates atacaram Israel, torturaram, mataram aos milhões nos campos de concentração. Eichmann, Hitler e seus generais. Porém, isto vem sobre a noiva com doenças e ansiedades, pressões na mente, demônios, trazendo depressão, ansiedade, melancolia, tristezas, aflições, preocupações, estresse. E todos estes demônios, todos estes espíritos estão vencidos por aquele dia no Calvário. E nós, como foi mostrado nessa escritura que lemos, Deus prometeu que nós possuiremos as portas dos nossos inimigos. O profeta pregou uma grande mensagem possuindo as portas do inimigo. E ele disse que nós possuiremos a porta de nossos inimigos. Ele disse: qual inimigo? Ele fez a pergunta e ele mesmo respondeu. Veja a resposta que o profeta deu. Qual inimigo? Ele disse: todos. Não existe um demônio que nós não possamos vencer. Agora aqui está o grande engano que aprisiona tanta gente. O diabo fala, claro, ele concorda com a Bíblia, claro, aquilo lá é verdade. Porém, isso não se aplica a você. E aí ele vai falar, por que não se aplica a você? Ele vai mostrar um erro seu, uma falha, uma coisa ou outra. Mas isso é uma mentira. Eu vou te falar por que isso é mentira. Veja o grande engano. O diabo vai mostrar um erro, uma falha que você cometeu, claro. Ele mostra algo que parece ser verdade. Mas eu vou te falar por que é uma mentira. Porque quando João apontou para Jesus Cristo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora,
Isto não pode ser revelado a qualquer classe de pessoas, disse o profeta. Se necessita do ensinamento do Espírito Santo para que possamos ver isto. Não é você olhar, simplesmente ler as letras. É necessário que você, tenhamos uma visão espiritual. É necessário que a gente olhe isso através da lupa de Deus, que é a mensagem. A lupa de Deus para esta era, o que nos capacita vencer o espírito desta era é a mensagem desta era. A mensagem de Lutero foi maravilhosa. A tônica da mensagem de Lutero foi o justo viverá da fé, mas a mensagem de Lutero preparou e capacitou o povo a vencer os demônios da era de Lutero, que foi Sardes, a era de Sardes. A mensagem de João Wesley foi espetacular, maravilhosa, mas capacitou aos irmãos vencerem os espíritos da era de Wesley, que foi Filadélfia, a era de Filadélfia. O movimento pentecostal foi espetacular, mas aquilo foi para aquele dia. Você, embora você aceite ou não, o que nos capacita vencer o espírito desta era, a era de Laodiceia, é a mensagem de William Branham. Eu sei que o mundo religioso não crê, não aceita porque isso não é para eles. Porque se o mundo religioso aceitasse a mensagem desta era, as mulheres enxergariam o que a Bíblia diz. A mulher não cortaria o cabelo, porque ela veria na Bíblia que ela está desonrando o seu cabeça. Ela não usaria roupas de homem. A mulher não seria uma pregadora, uma pastora, porque isto não é permitido. Paulo disse, não permito que a mulher ensine. A mulher deve estar calada na igreja. Mas tudo bem. Sabemos que a teologia tem uma explicação, uma justificativa para a transgressão. Mas tudo bem. Isto é com eles. O que eu quero mostrar aqui, que a gente analise, é o que nós temos aqui e o que é para nós. A mensagem é uma lupa, uma lente que nos permite ver a promessa de Deus para que nós possamos vencer o espírito da era. Nós estamos na era das ansiedades, das depressões. Meu irmão, minha irmã, na verdade, eu citei para vocês alguns dias atrás isto daqui, esta grande verdade que eu espero que você veja. As pessoas, elas queriam ser curadas, libertas, e queriam que o irmão Branham colocasse as mãos sobre elas e orasse por elas para que elas fossem curadas. Hoje mesmo você pode receber oração de William Branham se você desejar. Você fala, como? O irmão Branham já morreu. Não, eu mesmo já recebi oração do irmão Branham quando eu estava passando por ansiedade. E eu colocava a oração do irmão, eu ouvia as mensagens do irmão Branham, que aquilo me ajudou a vencer. E quando ele ia orar, eu fechava os olhos e eu recebia como se ele estivesse orando por mim. Porque embora ele fez esta oração há sei lá quantos anos atrás, que ele já morreu há muitos anos, porém, Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. E eu sabia que
quando ele estava fazendo aquela oração, Deus estava vendo eu aqui, no século 21, com a mão levantada recebendo. Então, como Deus está fora do tempo, ele vê o princípio e o fim tudo junto. Quando o irmão Brana estava orando, ele estava vendo eu de mão levantada junto, porque Deus não está no tempo. Entendeu? Espero que sim. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte: você não precisa que William Brana ou pastor A, B, C, D ore por você. Não é isso que te liberta da ansiedade, da depressão, da melancolia, do estresse, da opressão, do vício, do pecado. Não, o que te liberta veja isso daqui, é a mensagem Perguntas e Respostas, parágrafo 125. A pessoa diz assim: agora colocará você as mãos sobre mim e me libertará daquilo? Veja a resposta do irmão Brana: querida irmã ou querido irmão, é claro que eu colocaria as mãos sobre você, mas isto não te libertaria. O que te libertaria é você compreender que você já está livre, você já está desamarrado. Você não tem que se preocupar em estar livre, você já está livre, Jesus te libertou. Não fique novamente emaranhado no jugo do cativeiro, você é tão livre quanto pode estar. Você não precisa ficar enredado. Colocar minhas mãos sobre você é apenas uma tradição, nós podemos fazê-lo. Eu poderia fazer aquilo, porém aquilo continuaria a não te libertar, até que você aceitasse o que Ele fez por você, o que Cristo fez por você. Então, ali seria somente eu dizendo: Senhor, eu creio nisso. Mas o que te liberta, meu irmão, minha irmã, o que nos liberta é você compreender que você não tem mais pecado. Porque o que impede o homem, a mulher, de aceitar a salvação, a cura, a libertação, é um coração cheio de condenação, cheio de pecado. Mas como você tem condenação, pecado no seu coração, se a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que você precisamos entender é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, Jesus Cristo, veja isso, Jesus Cristo foi morto não por causa do pecado dele, porque ele não tinha nenhum. Ele foi morto porque Deus colocou o meu pecado, o seu pecado sobre ele. E ele estava tão carregado de pecado que ele não pôde ir ao céu quando morreu. Ele teve que ir ao inferno. Ele não pôde ir ao céu quando morreu, porque no céu não entra pecado. Mas ele foi ao inferno e levou o meu pecado. As nossas iniquidades estavam sobre ele, é o que diz a Bíblia. Ele levou aquilo para o inferno. E se ele levou o meu pecado, o seu pecado, então aquele pecado não está mais em mim, não está mais em você. Ele pagou por antecipação cada erro, cada falha que nós teríamos. Claro que eu não estou querendo dizer com isso que você pode fazer o que você quiser. Claro que não é isso, não. Absolutamente não. Eu estou dizendo que você deve ser um cristão cheio com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o pecador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar. Você tem que nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente não tem mais desejo de pecar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai mais errar. A gente pode ficar nervoso, cometer um erro, sabe? Sob pressão. Às vezes o diabo nos põe sob pressão e nós tomamos decisões que não tomaríamos se estivesse no nosso estado normal. Mas o que eu quero te dizer é isto:
que nós podemos vencer qualquer demônio. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz: porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo o pecado. Você está livre, você está salvo, perdoado, curado. E no momento em que você vê isto, você venceu esta ansiedade, essa depressão. Isso é uma mentira do diabo. Comece a dizer: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Isso se manifestará na sua vida. Deus te abençoe.